muito bem-vindos ao Pelo Estudo e pela Fé. Eu sou a Sara Roma e hoje eu tô com o Lucas Oliveira e o Marcos está tentando entrar, então vamos ver se ele consegue entrar para a gente, né, tá com o time completo aqui no Pelo Estudo e pela Fé. Então nós vamos começar hoje uma nova série de lives e nós vamos conversar sobre templos. Então, o que são templos, né? Por que eles existem, né? Por que o Senhor nos deu, né, nos pediu para que construíssemos templos? Por que temos tantos templos no mundo? Nós vamos tentar responder todas essas perguntas e também o que a gente precisa fazer para a gente poder entrar nele. Qualquer pessoa pode entrar, ou só membros, ou quem pode entrar no templo? E quais são os requisitos que são exigidos para que eu possa entrar no templo? É só a minha vontade? Ou a gente precisa ter algo mais para a gente poder entrar no templo? Então, a gente vai tentar responder essas perguntas ao longo da nossa série de lives. A gente vai ser mais ou menos, acho que uns 3 meses, que a gente vai todos os domingos falar um pouco sobre ele, sobre isso, né? Sobre o templo. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o que é templo, né? Aonde que ele surgiu, como ele surgiu. Deixa eu só... Desculpa, o Marcos está falando comigo. Como ele surgiu né, se foi uma coisa de Deus ou dos homens. Então, a gente vai tentar responder um pouco essas perguntas hoje. Se vocês tiverem perguntas, por favor, nos façam. A gente gosta muito de interagir com vocês. A gente gosta muito de trocar informações, né? Como a gente fala, a gente não é... tudo que a gente fala aqui são de 3 amigos, né? Que criaram o perfil Pelo Estudo e pela Fé. Tudo que a gente fala é baseado na doutrina da igreja. A gente lê, né, nos livros, a gente lê nos documentos, nos discursos. Então, tudo que a gente tira, que a gente está falando, não é baseado no que eu acho, mas é baseado no que o Evangelho diz, né? E no que os profetas vivos ou os profetas antigos falam, ou as escrituras. Nós não somos um perfil oficial da igreja, nós somos um perfil de membros que gostam de conversar sobre o Evangelho, que buscam mais conhecimento através da fé, do estudo, né, e pela fé. Então, sejam todos muito bem-vindos, a gente fica muito feliz de ter vocês todos aqui. E deixa... Agora, desculpa, o Marcos está falando e eu estava lendo, aí eu me atrapalho. Mas, então, vamos começar falando. Os templos, né? Quando que surgiu os templos? Por que surgiu os templos? Então, se a gente observar nas escrituras, desde Adão, né, já existia vamos dizer assim, um lugar especial para falar com Deus, né? Quando Adão foi expulso do Getsemane, ele criou um espaço, um altar, para que ele pudesse se comunicar com Deus através daquele lugar. Claro, não tinha um prédio, né? Porque eles estavam sozinhos, nem precisava, né? Se esconder de quem? Dos animais. Mas ele tinha um lugar sagrado, né? Tinha um lugar ali onde ele buscava Deus naquele lugar. E ao longo do tempo, se a gente olhar nas escrituras, existiam muitos templos, né? O próprio de Salomão, que sempre todos falam, era um templo muito bonito, né? Muito... era belo pelos olhos das pessoas, né? A gente sabe da história quando Cristo estava aqui, que a gente ouve bastante falar quando ele expulsou as pessoas do templo. Então já existia templo na época dele, né? Ele expulsou as pessoas que estavam fazendo coisas que não deveriam dentro do templo. Então, ao longo, se a gente olhar as escrituras, se a gente olhar o de Mórmon, sempre existiu templos, sempre existiu lugares onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus e fazer certas ordenanças. Muitos não são especificados, né? A gente não tem escrito especificadamente o que eles faziam dentro daqueles templos, não é detalhado. Mas a gente sabe que eles faziam essas casas em adoração a Deus e para fazer convênios com eles. Então, depois que foi tirado o sacerdócio da igreja, da terra, né? Quando entrou em apostasia, não foi construído ainda templos, mas não pelo legítimo sacerdócio, né? Houve templos, né? Outras religiões fizeram,
mas não foi feito como Deus queria, né? Não foi feito com o poder do sacerdócio. Então, quando Joseph restaurou a igreja, o Pai Celestial, né, pediu para que ele construísse templos. E foi construído o primeiro templo. Deixa eu pegar. Israel tinha templo, templo de Salomão, tinha o templo de Zorobabel, templo de Herodes, o templo da... E até nas Américas Antigas, o livro de Mórmon, ele relata que existia templos também. Nos modernos... Depois construiu... O Joseph construiu, está em Doutrinas e Convênios 95, ele... cadê? Ele primeiro foi em Kirtland, em Ohio, que foi o primeiro templo que foi construído. Eu tenho uma escritura que eu li que até foi muito bonita. O Pai Celestial fala sobre os templos e ele fala sobre o lugar tão especial que é os templos, né? E que deve ser de adoração. Depois ele construiu... eles tiveram que sair, né, de Kirtland, e depois ele construiu Nauvoo. O de Nauvoo foi queimado, né? Foi destruído. E depois o terceiro, né, templo que foi construído depois da restauração, aí pelo poder do sacerdócio, ele foi o de Salt Lake, que demorou 40 anos para construí-lo. Então, os dois primeiros, se a gente observar na história, as pessoas não tinham muito dinheiro, né? Existia uma pobreza muito grande, mas mesmo assim elas foram lá e se dedicaram à construção, né? Dando seu trabalho, seu pouco dinheiro que eles tinham, eles se dedicaram à construção, tanto de Ohio, tanto o de Nauvoo. E depois demorou 40 anos para ser construído o de Salt Lake, que até hoje existe, né? Que, como as pessoas sabem, ele está sendo reformado. Hoje a gente não enxerga, infelizmente, a gente não enxerga a beleza dele por fora, né? Ele está só no osso, assim, a gente diz, né? Ele não tem a pele dele, que foi tirada, mas foi preservado. Então, o templo de Salt Lake hoje, ele existe, ele está sendo restaurado, principalmente seu alicerce. Mas todas as pedras, tudo que foi colocado foi preservado, tirado, né, delicadamente, foi preservado e vai ser colocado tudo de volta. Então ele vai continuar sendo aquela imagem, vai ter a imagem que a gente conhece dele. A gente apenas vai, eles apenas vão reformar a parte de baixo. Então, se a gente observar ao longo de toda a história da humanidade, a gente sempre teve templo, sempre teve um lugar de adoração. Sempre o Pai Celestial pediu para que nós tivéssemos um lugar especial de adoração. Então, o templo não surgiu da ideia de homens, não surgiu da ideia de um profeta, né? Ele surgiu, realmente foi mandado por Deus. E existe desde Adão e Eva esse lugar especial onde a gente conversa com Deus. Então, o Max conseguiu chegar. Fico feliz. E tu tá vendo ele, Lucas? Eu tô vendo o Max. Vocês estão vendo o Max? Agora ele congelou. Eu tô vendo o Max Ele só na tela do apareceu computador, mas aqui no celular ele não aparece para mim. Quando lemos o velho... deixa eu ver. Com isso, às vezes me tira o pensamento, mas... esse é o sinal da internet do Max que está ruim, por isso está um bug aí. Não. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho ou tá tendo interferência? Tá direitinho? Desculpa, ficou meio. Espero que vocês tenham entendido. Ó, o Max voltou. Agora eu tô vendo ele. Vocês estão vendo o Max? A Catiana falou: quando eu li o Velho Testamento, o templo não fazia muito sentido. Tá vendo o Max? Vocês estão vendo o Max, pessoal? Max, tá me ouvindo? Ó, o Max tá me ouvindo, então só o Lucas não tá vendo, mas eu tô vendo o Max. Consigo ouvir bem. Consegue ver o Max, pessoal? Max, fala aí.
Tá difícil, mas uma hora vai aqui. O pessoal tá me Então, ouvindo. Catiana, boa noite. Obrigado pelo retorno, hein, Catiana. então tá todo mundo vendo o Max agora. Então, esse é um pequeno resumo da história de como surgiu, né? Da onde que veio os templos. E agora eu passo para o Lucas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Max. Enfim, agora acho que deu certo. Agora vai. Que bom poder estar aqui com vocês novamente nas nossas transmissões habituais de domingo a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos então começando essa nova série, como a Sara falou aí, a respeito dos templos, do templo em si, certo? Vocês vão ver que durante toda a série a gente vai bater bastante nos requisitos necessários para entrar no templo. Obviamente a gente vai falar um pouco sobre o prédio em si e as ordenanças que acontecem lá, tá? Mas talvez a gente não vai entrar tanto no detalhe das ordenanças dos convênios, até porque esse tema foi abordado na nossa última série a respeito só sobre convênios, e que lá nas últimas transmissões a gente falou só a respeito dos convênios do templo, detalhadamente, sobre cada um deles ali, certo? A gente falou sobre o casamento eterno, a gente falou sobre as investiduras e assim por diante. E aqui então a gente vai falar um pouco mais sobre os templos em si, o simbolismo deles, o significado, a importância e o porquê deles existirem hoje. E principalmente, acho que vai ser o foco aqui do que a gente vai fazer em boa parte das nossas transmissões, é como estar apto para frequentar o templo, tá certo? Só antes de falar sobre isso, a Leila ela pergunta, os vídeos ficam salvos? Sim, eles ficam salvos. Tanto as séries anteriores que a gente fez, quanto esse vídeo aqui dessa nova série, ele fica salvo. Acho que a gente cria lá uma abinha nova, né? Tem a série dos atributos de Cristo, tem a série dos convênios, você pode clicar lá e assistir todas elas, e também tem na nossa conta do YouTube, tá bom? Então lá no YouTube, pelo Estudo e pela Fé, vocês acham também os vídeos que a gente grava aqui e depois a gente transporta lá pro YouTube, tá bom? Só antes, então, aproveitar aqui o gancho que a Sara falou um pouco sobre a história do templo e tudo mais, e até a Catiana comentou que quando ela lia o Velho Testamento não entendia nada a respeito dos templos. Queria pegar aqui um gancho a respeito, vamos dizer assim, não exatamente o primeiro templo, certo? Mas é o que muitos têm assim no imaginário do que seria o primeiro templo para o povo de Deus, que é o tabernáculo de Moisés, tá bom? Aqui a gente aprende algumas coisas bem interessantes, e eu vou me basear aqui no livro A Casa do Senhor, do Elder James e Talmage, tá? Então vou tirar aqui algumas citações do Elder Talmage nesse livro que ele escreveu já faz alguns anos. A princípio aqui, o que a gente aprende é o seguinte, é que o templo, ele não é basicamente um lugar, ok? Bom, ele é um lugar, vocês podem ir lá, por exemplo, na Francisco Morato, em São Paulo, que vai ter o templo, vocês vão onde os templos são erguidos, e o templo está lá fisicamente. Mas o que o Elder Talmage ele quer dizer aqui é que o templo não é exatamente só um lugar na seguinte questão, tá? Na seguinte questão de que o templo não é só um lugar onde Deus ele se revela, ou onde Deus ele passa alguma instrução, embora esse seja um dos focos primordiais do templo. Por quê? Porque aqui diferencia certos lugares sagrados para o templo. Então, por exemplo, quando o Senhor ele aparece a Moisés na sarça ardente, ali era um simbolismo até do templo, porque era um lugar sagrado, mas não era propriamente a finalidade de ter um templo ali. Ali foi usado pelo Senhor, ele santificou aquele lugar, tanto é que ele fala para Moisés que ele poderia tirar as sandálias que ele estava pisando em um local santo, certo? Mas foi um momento de comunicação para uma missão que ele estava dando a Moisés ali naquele lugar, ok? O Jardim do Éden vai funcionar mais ou menos dessa forma, e o Elder Talmage usa outros lugares, como
o Monte Sinai, quando ele dá os 10 mandamentos para Moisés e assim por diante. Então, são lugares ali, vamos dizer assim, pontuais, que o Senhor lhe usou, mais ou menos ali para servir como templo, mas esses lugares não são templos exatamente, ok? Porque o templo, ele tem, vamos dizer assim, um quê a mais, ok? E o que seria, então, esse quê a mais? Quando a gente estuda, então, sobre o tabernáculo, a gente vai entender... a gente começa a entender o porquê dos templos, inclusive nos nossos dias, tá bom? O Elder Talmage, ele vai explicar o seguinte aqui. O tabernáculo da congregação. Quando a gente lê esse nome, o que a gente pensa? Bom, é um lugar aqui onde as pessoas se congregavam. É um local de, mais ou menos como uma capela, em que as pessoas se reuniam para ouvir a palavra ali do profeta ou do líder, etc, etc. E não é bem assim. Quando ele usa aqui a palavra tabernáculo ou lugar de congregação, tem um outro significado disso, tá bom? Ele diz aqui o seguinte, nas palavras do Elder Talmage. O tabernáculo era uma estrutura pequena, inteiramente inadequada para a acomodação de grandes assembleias. Mas é preciso lembrar que tal não era o seu propósito, ou seja, o tabernáculo não servia para ser usado ali como uma capela hoje em dia da nossa igreja ou de outras denominações, para reunir a congregação e ser feito discursos, aulas, etc, etc. Tá? Dentro do tabernáculo, somente oficiavam os portadores do sacerdócio designados. E destes, nenhum, a não ser os poucos realmente encarregados do serviço de cada dia, podiam ser admitidos. Ok? Então aqui, embora ele seja aqui mencionado como o tabernáculo da congregação, a tenda da congregação, o significado dele não era congregar o povo ali para ouvir a palavra de Deus. Ele tem esse nome por outro motivo que ele explica aqui. Não devemos supor que o nome tabernáculo da congregação significava isso, ou seja, congregar ali para ser pregada a palavra no sentido comum, como uma capela, por exemplo. Porque reunião, neste caso, não se refere à afluência de devotos, mas o lugar de comunicação de Deus com o seu sacerdócio. Então está aqui o motivo do tabernáculo e de todos os templos em geral, tá certo? Não é um lugar ali de congregar o povo para ter o sermão, a pregação. Como ele diz aqui, é o lugar de comunicação de Deus com o sacerdócio. E aqui o Elder Talmage continua. A tenda de reunião ou tabernáculo da congregação em Israel era a tenda do Senhor, onde ele se encontrava com os representantes autorizados de seu povo. Por que eu estou falando aqui do tabernáculo e essa passagem específica aqui? Embora os ritos da época de Moisés, do tabernáculo, depois do templo de Salomão, depois do templo de Herodes, para os templos que a gente tem hoje em dia, eles tenham, vamos dizer assim, mudanças, né? Tenham ritos diferentes, porque hoje nós estamos vivendo na plenitude do Evangelho, ou seja, mais coisas estão sendo restauradas no nosso tempo. A finalidade do templo não mudou, ela é a mesma. Ela é o local de comunicação de Deus com o sacerdócio. É o local de congregação, de encontro de Deus com os representantes autorizados dele aqui na Terra. E dos nossos dias, não só os representantes autorizados, mas todo aquele que for, como a gente vai falar aqui na série, mas todo aquele que for apto a entrar no templo para realizar convênios, como a gente falou na série dos convênios, a gente falou sobre as ordenanças sagradas do templo, é o lugar de congregação do povo, só que de forma, assim, vamos dizer, quase que individual, para que nós recebamos as nossas comunicações diretas com Deus sobre como nós podemos voltar à presença dele. Mais detalhes sobre isso, vou ser repetitivo aqui, mas vale a pena. Está lá na parte da nossa série sobre convênios que nós fizemos, e ali, se não me engano, os 3 últimos episódios, a gente fala ali só sobre convênios do templo. Então vejam só, quando a gente pensa no tabernáculo ou na tenda de congregação, nós podemos trazer isso para os nossos dias. Deus está nos convidando a congregar com Ele, a nos reunirmos com Ele. Para quê?
para que nós possamos ter a comunicação essencial para nossa salvação e nossa exaltação um dia ao lado dele. Então, essa é a finalidade, vamos dizer assim, primária dos templos. Fosse lá na época do tabernáculo ou nos nossos dias, no templo que a gente tem aqui em Curitiba, em São Paulo, em Salt Lake, no Japão, em qualquer lugar do mundo. É o lugar onde Deus ele nos convida a congregar com Ele, onde nós vamos aprender a forma, os convênios, os acordos que podemos fazer com Ele, que se cumpridos, se nós cumprirmos as exigências dele, nós vamos receber a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna, como ele diz ali. Então, embora sejam ritos, vamos dizer assim, diferentes, ou entre aspas, que tenham evoluído ao longo das dispensações, ou seja, nós vamos recebendo novas ordenanças, ou sendo restauradas novas ordenanças nos nossos dias, a finalidade do templo continua a mesma, que é congregar aqueles chamados por Deus para oficiar dentro dele, para fazer os trabalhos do dia, mas também de forma pessoal, para que a gente possa aprender a respeito dele e como voltar à presença dele. Muito bom. Espero que sejam todos me ouvindo. Muito boa noite. Depois de quase meia hora tentando logar aqui na live, eu espero que agora esteja dando certo, apesar dos contrapontos. Então, muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Quem estiver me ouvindo, fala, sim, estou te ouvindo. O som está bom, o áudio está bom, estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. Gostaria de um retorno para quem está na live, por gentileza. Sara me ouvindo bem. Lucas ouvindo bem. Beleza. Vamos lá, então. O Lucas travou aqui para mim, a Sara nem aparece. E continuamos. Sim, muito obrigado, Vanessa. Fabiano, ouço-te. Maravilha. Também, muito bom. Maravilha. Então, vamos lá. Muito bom que todos os meus companheiros, Sara falou, Lucas falou. Eu queria só ver uma fumacinha ali do Max. Pensei que era... Katia, eu tive que ligar aqui até esqueci o nome do negócio aqui, né? Purificador não, né? Aquele que faz o ventinho ali de ar, né? Porque tá quente pra caramba aqui na minha cidade. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, né? Por que dos templos? A origem dos templos é disso que nós estamos tratando. Eu vou voltar ainda mais além do que a Sara e do que o Lucas já voltaram, né? Quando nós lemos Gênesis 1, voltei mesmo, né? Voltei no princípio de tudo, olha lá. Quando nós lemos em Gênesis 1, nós lemos sobre a criação da terra, e Gênesis 1 termina, então, com o final do sexto dia, depois do Senhor ter criado todas as coisas, e ele fala que ele viu que tudo foi bom, toda a criação foi boa, né? Em Gênesis 2, então, a gente sabe que vai acontecer o sétimo dia, ou né, o sétimo período, a sétima era, enfim, e ele vai descansar no sétimo dia de toda a sua obra, né? E aí no versículo 3 de Gênesis 2, eu vou ler aqui literalmente, fala o seguinte: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Toda a obra de Deus, o plano de salvação, a criação da terra, a criação do homem, da mulher, dos animais, tudo foi meio que, vamos colocar aqui, consagrado, abençoado. Foi colocado como sagrado pelo próprio Deus. Então ele santificou esse sétimo dia, selando a obra dele. Ok? Então a terra por inteiro, toda a criação de Deus era sagrada, santa, e estava em sua presença completa. E aí a gente sabe o que acontece? Acontece a queda de Adão e Eva, né? Onde Adão e Eva comem do fruto e são expulsos do jardim do Éden. Essa expulsão, ela é uma expulsão da presença de Deus, né? Eles são expulsos da presença de Deus. Eles precisam criar vestes para eles. E eles têm alguns tipos de conhecimento que foram ali desbloqueados, podemos colocar assim. E a inocência foi, né, retirada.
mas também foi ganhado o arbítrio e o plano de salvação foi posto em prática, porque até então, no Jardim do Éden, eles não poderiam colocar o plano de salvação em prática. Com a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, e então, portanto, o distanciamento físico da presença de Deus, eles precisavam de meios de se religar a Deus. Inclusive, a palavra religião, do latim, vem de religai. Então, é um meio de nós nos reconectarmos com Deus, nos religarmos a Deus. E aí nós sabemos lá, pela pérola de valor, lá em Moisés, que Adão e Eva, eles já fizeram ali um altar para adorar a Deus. E um anjo aparece a Adão e pergunta o que você está fazendo. Ele fala que eu não sei, eu só sei que eu estou aqui fazendo um altar porque Deus pediu. Então, Deus, Pai Celestial, ele estabeleceu meios e também colocou lugares para que pudesse acontecer essa adoração, essa aproximação física e espiritual, claro, com Deus, e também uma volta a ter oportunidade de conhecimento, de se aprimorar perante Deus e de se preparar para a volta dele, né, para voltar à presença dele. Então, aí sim entra os templos, né, onde nós estamos nos qualificando para entrar na presença de Deus. O templo nada mais é do que uma escola, do que um aprendizado, onde nós conhecemos mais a fundo o plano de salvação e passamos por ordenanças, né, que vão nos aprimorar de entendimento para se aproximar de Deus fisicamente, né? Essa aproximação ela se torna espiritual, mas ela também vai ser uma aproximação física, porque vamos estar aptos a estar na presença de Deus. Então, o plano de salvação ele entra como uma qualificação espiritual e também, posteriormente, vai ser física. Né? Física no sentido não do corpo, mas que fisicamente eu vou estar preparado para estar com Deus. Então, os templos existem por causa da queda. A queda fez com que nós estivéssemos distantes da presença de Deus. Né? A presença de Deus, eu falo fisicamente. Lembrando que Adão e Eva conversavam com Deus face a face. Né? E essa presença física, então, foi retirada depois da queda. Então, os templos é onde nós nos reconectamos com a presença de Deus e, como nós sabemos, como nós vemos lá no Guia de Estudo das Escrituras, a gente aprende que o templo é a casa do Senhor e é literalmente onde ele pode habitar e visitar. Né? Então, por isso que os templos são dedicados, são consagrados e Deus, o próprio Jesus Cristo, o próprio Salvador, pode habitar nos templos. E por isso, sempre o povo de Deus, o povo do convênio, foi convidado a construir templos. E aí a Sara, o Lucas aqui, deram já as dicas, já deram aqui uma historiação, né, sobre alguns templos. Um outro ponto que eu queria falar é que a palavra templo, né, nossa, no português, vem do latim da palavra templum. Né? O latim é basicamente só colocar o M no final que tudo vira latim. Né? Mas realmente a palavra templo, né, no latim fica templum. Né? E o equivalente dessa palavra em hebraico Beth Elohai, né? Ou Elohim, né? Que seria a habitação de Deus. Então a palavra templo realmente referencia a habitação de Deus, a casa de Deus. Então não é à toa que nós estamos no templo e está lá a casa do Senhor, santidade ao Senhor. Não é à toa, é porque realmente é literal, a palavra significa a habitação de Deus. Então, no templo, como o Lucas já tocou aqui, e a Sara também, é onde nós fazemos convênios e nos preparamos para voltar à presença dele. E aqui nós temos uma fumacinha passando aqui, né, Caixano? Não é o espírito, poderia ser, mas não. Então, é o lugar, é uma escola onde o plano de salvação fica mais entendível, né, para nós. Nós conseguimos ter o conhecimento. Quando nós lemos lá em João 17, no versículo 3, a gente lê aquela escritura que está dizendo, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam como a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Né? Então, ter a vida eterna é conhecer os meios pelo qual eu vou viver a vida eterna. E conhecer os meios pelo qual eu vou viver a vida eterna é passar pelas ordenanças do templo, é ter experiências na casa de Deus,
onde Deus habita, na habitação de Deus, na presença dele. Então, essa é a grande questão do templo de Deus, né? É de nós estarmos na presença dele, tendo oportunidade de crescer em glória, né? Crescer em conhecimento, para então alcançar a vida eterna. Então, realmente, eu sei que os templos são a casa de Deus e as melhores e maiores experiências espirituais que nós podemos ter é lá. Por quê? Porque estamos mais perto fisicamente da presença de Deus e espiritualmente também. Então, por isso é tão importante, nós vemos os profetas, os apóstolos, frisarem tanto nos templos, né? E são através dos templos que essas ordenanças, como nós falamos aqui, são feitas e são registradas no céu. Sem os templos isso não acontece. Então, passo a bola aqui, Sarinha, com você. Então, eu queria voltar um pouquinho lá quando eu estava falando sobre o Joseph. E quando eu li, né, essa escritura, eu senti o espírito, né? Quando eu li como foi que Joseph recebeu a revelação para construir os templos de novo. Então, em Doutrina e Convênios 110, de 1 a 10, fala o seguinte: retirou-se o véu de nossa mente e abriram-se os olhos de nosso entendimento. Vimos o Senhor de pé no parapeito do púlpito, diante de nós, e sob seus pés havia um calçamento de ouro puro, da cor de âmbar. Os seus olhos eram como uma labareda de fogo, os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve. O seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol, e a sua voz era como o ruído de muitas águas. Sim, a voz de Jeová que dizia: eu sou o primeiro e o último, sou o que vive, sou o que foi morto e sou vosso advogado junto ao Pai. E eis que perdoados são vossos pecados, estáis limpos diante de mim. Portanto, ergueis a cabeça e regozijai-vos. Então, aqui, né, Joseph relata que ele viu, e as pessoas que estavam dentro do templo, né, eles viram pessoalmente, eles viram Cristo. Cristo apareceu para eles. Então, a partir desse momento, né, muitas já, não dizer assim, as coisas se abriram para a igreja, né, e o sacerdócio foi plenamente colocado junto com o templo, né? Todas as ordenanças foram religadas, né? Voltamos a ligar o céu com a terra e a terra com o céu. Coisas que não tinham antes da revelação, da restauração do Evangelho. Então, a importância do templo, quantas pessoas já ouviram falar, né? Ou tem elas mesmas o testemunho de estar dentro dos templos e ter alguma experiência, principalmente na sala celestial, com alguma coisa que estava precisando, ou com pessoas, né? A gente sabe de muitos relatos, eu sei de muitos relatos de pessoas que realmente viram lá dentro da sala. Então, o que é o templo, né? O que são templos? Eu me lembro que quando estavam construindo de Porto Alegre, eu conheci um dos construtores, né? Estava construindo o templo e ele não era membro. E ele soube que eu era membro da igreja e veio falar assim: nossa, o templo de vocês é muito lindo, né? É muito chique, né? Super, só tem as coisas bonitas, né? E aí eu perguntei para ele: mas tu acha que tem ouro, tem diamantes, né? O que tá dizendo? Ele: não, essas coisas não tem. Então, o que tem dentro dos nossos templos, né? Que as pessoas muito falam e ficam... Eu me lembro, agora com a casa aberta, fica mais fácil das pessoas saberem o que tem dentro, né? Antigamente a gente se especulava muito, porque só tinha o de São Paulo, nem todo mundo tinha ido na casa aberta, porque por dificuldade de morar muito longe, eu nem era nascida, mas as pessoas nós, né, eu que não podia entrar e ficar assim especulando o que tem lá dentro, o que né, deve ter ouro, prata, deve ser, né, a gente fica imaginando. Hoje, com as visitações, como está acontecendo de Brasília, né, muitas pessoas podem, a própria igreja já coloca na internet as fotos de dentro do templo,
coloca o que tem lá dentro, né? E quais são as ordenanças. Não é uma coisa escondida, não é um segredo, são só coisas sagradas. Então, dentro do templo, são salas, né? Que são realmente muito bonitas, não são luxuosas, não são caríssimas, né? Como a gente pode imaginar que pode ser. Não tem ouro, as paredes não são de ouro, não, os lustres não são de diamantes, né? Não são de pedras valiosas, mas sim é um lugar bonito. Então, é um lugar agradável, onde a gente se sente bem, onde a gente se sente confortável de estar lá. Então, quando esse construtor me perguntou, eu falei para ele, o que você daria para Deus, né? Você não daria as melhores coisas para Deus? É isso que a gente dá, né? Lá é a casa de Deus. Então, sendo a casa de Deus, a gente oferece o que a gente tem de mais belo que a gente possa dar. Não é luxuoso, a gente não oferece as coisas mais luxuosas do mundo, até porque tudo é dele, né? Então a gente não precisa dar nada, é dele. Mas a gente oferece como uma devoção, vamos dizer assim, a ele, um lugar bonito, um lugar agradável, um lugar aconchegante, onde a gente pode fazer as ordenanças com ele, onde a gente pode fazer os convênios e possamos nos sentir bem, onde a gente gostaria, né? Tem muitas pessoas que não querem sair de lá, né? Gostaria até de morar lá dentro. Então, onde a gente gostaria de morar, onde a gente gostaria de estar, um lugar que a gente gostaria de sempre voltar. Então, é para isso que os templos são construídos, não são luxuosos. O dinheiro do dízimo é sagrado, né? Que são construídos todos os templos, são com o nosso dinheiro do dízimo. Ele é sagrado e, sendo ele sagrado, ele é usado da melhor maneira possível. Então, não há uma questão de esbanjar dinheiro, não há uma questão de usarmos, né, queremos aparecermos, vamos dizer assim. É uma questão só de conforto e de beleza. Então, hoje em dia, todos os templos podem ser visitados, há uma série de visitações, né? Agora está até aumentando, antes era mais curto, hoje já estão aumentando para 2 meses, né? Eu acho que de Salt Lake vai ser uns 6 meses, porque até ele ser, né? Todo mundo vai querer ir, vai faltar a vaga para todo mundo querer ir ver ele quando ele ficar pronto. Então, em tempos eles também são, porque eles são dedicados e depois eles são rededicados, né? Então, em tempos, conforme vai passando os anos, eles vão envelhecendo. Apesar de eles terem uma reforma superficial a cada, né, meses ou anos, há uma necessidade de uma reforma maior, porque as coisas vão envelhecendo, né? E como ele é muito usado, eles precisam de uma reforma maior. Então, o Templo de São Paulo já foi rededicado, né? Porque o Templo de São Paulo, eu acho que tem uns 45 anos, por aí, 46 anos, deve ter. Ele já foi rededicado, né? Ele já foi reformado, foi rededicado. Quando eu estava aí no Brasil, ele estava numa reforma de 2 semanas, né? Só numa limpeza mais profunda e ele já foi aberto. Mas quando ele é feito uma reforma maior, ele tem que ser rededicado. Então, há uma rededicação, né? O apóstolo vem e ele rededica aquele lugar, rededica aquele prédio. E enquanto ele não é rededicado, quando ele não é dedicado, como é o de Brasília, que está acontecendo hoje, as pessoas podem visitá-lo. Depois que ele é dedicado, só membros da igreja podem entrar nele, mas todos são bem-vindos a irem no pátio, né? A conhecer os jardins, a conhecer, a tirar fotos, né? Conheço muitas noivas que gostam de tirar foto, mesmo não sendo membros da igreja, nos nossos templos, porque acham que são castelos, porque são bonitos, né? Então, tiram foto. Então, todos são convidados, mas depois da dedicação, só membros da igreja maiores de 18 anos. Não, maiores de 18 anos não. Desculpa. De 11 anos para cima, né? Porque tem os batistério, podem entrar no templo, né? Os jovens só podem entrar na parte do batistério e os adultos, depois de 18 anos, eles podem entrar nas outras salas que tem dentro do templo. Ô, Lucas, deixa eu posso dar só um adendo aqui antes de... É porque tem a ver com a da Sara falou, eu queria até tocar nesse ponto rapidinho. A Sara colocou muito bem, né, sobre a questão da beleza do templo, dos artigos, das coisas como o templo é feito, né, de maneira esmerada. E tem um pouco a ver com o que eu falei também, né? Então, dentro do templo, nós encontramos ali o que há de melhor na Terra, né? E a questão de material, né? E aí a gente também encontra uma beleza, porque a criação é bela,
né? E as coisas de Deus, a criação de Deus, é um meio de nós também nos religarmos a Ele. Então, o templo é para realmente nós mostrar que nós estamos na presença de Deus diante da criação dele, que é toda bela, né? Então, como a Sara bem colocou, tudo lá é dele, né? Todas as coisas que são feitas no templo, né? O mármore, a madeira, o lustre, enfim, tudo que está lá, mas é para que a gente relembre da criação e possa relembrar de quão bela é a criação de Deus e que todas as coisas são dele. É isso, Lucas. Obrigado. Perfeito. Eu quero só ler aqui alguns comentários do Fabiano, que achei que são importantes. Olha só. Fabiano, ele comenta: frequentar o templo nos dá um maior entendimento do sacrifício do Filho. No caso aqui, o Filho, Jesus Cristo. Tá certo? Pode ser que à primeira vista, quando alguém, eu digo adulto, quando vai fazer as investiduras, não só trabalhar no batistério, no batismo vicário, tá bom? Pode ser que a pessoa que vai passar ali a primeira, a segunda vez no templo, a primeira vez pelas suas próprias ordenanças, a segunda em diante, vicariamente pelos outros que já faleceram, tá? Pode pensar o seguinte: poxa, mas como assim nos dá um maior entendimento do sacrifício, da expiação de Jesus Cristo, se não é abordado diretamente a expiação ali? Na verdade, a expiação está sempre sendo abordada no templo, em qualquer uma das ordenanças, porque tudo depende da expiação no plano de Deus, certo? E a casa do Senhor, o templo, onde são feitas as ordenanças para que a gente possa voltar à presença dele, são possíveis por conta desse sacrifício vicário que Jesus Cristo fez, para que todos nós pudéssemos ter essa oportunidade. Então, quando o Fabiano diz aqui que frequentar o templo nos dá um maior entendimento disso, a gente pode entender a expiação de vários prismas diferentes, tá certo? Principalmente do ponto de vista anterior dela acontecer e do porquê e da necessidade dela. Na live que a gente fez um tempo atrás sobre os convênios, eu tinha dito que tinha lido uma citação do Amor Amon, em que ele fala que a expiação não aconteceu por causa da queda, mas é o contrário, justamente a queda ela só acontece, ela só é permitida por Deus acontecer por conta de já existir a ideia da expiação, o plano da expiação acontecer para que as pessoas pudessem ser redimidas pelo sacrifício de Jesus Cristo. E no templo a gente consegue ter um pouco mais desse entendimento, tá bom? E aí o Fabiano ele continua comentando aqui: o sacrifício expiatório do Filho que nos mostra o puro amor de Deus por nós. Deus nos valida e investe poder em nós por meio dos convênios do templo. Não é à toa que uma das ordenanças se chama investidura, porque a ideia é justamente essa: nós sermos investidos, nós recebemos poder de Deus, ok? Mas da onde vem todo esse poder? Da onde vem toda essa autoridade? A Sara leu ali em Doutrina e Convênio 110, talvez aqui a respeito do templo seja a seção mais importante de Doutrina e Convênios, ou uma das, vamos dizer assim, porque ela primeiro traz essa questão histórica do templo de Kirtland, em que ele foi construído, dedicado, e então talvez uma das maiores visões de todos os templos da história deste mundo, que é quando Jesus Cristo aparece em pessoa ali a Joseph Smith e Oliver Cowdery, e ele aceita a construção do templo para ele. E só relembrar aqui, fazer um parênteses, porque olha só o que é dito por Jesus Cristo. Eu fico imaginando se eu sou Joseph ou Oliver, ouvindo isso dentro do templo, ouvindo isso daqui de Jesus Cristo. Eis que perdoados são os vossos pecados, estáis limpos diante de mim. Deve ter sido um momento único na vida desses dois homens, ouvir do próprio Senhor que os pecados são perdoados dentro da casa dele. Esse fato, essa ocorrência, essa visão, ela tem uma importância histórica, não só para a igreja, mas para o mundo, tá bom? E não só para Joseph e Oliver, porque eles foram agraciados ali com essa bênção, mas para todas as outras pessoas, porque além dessa visão de Jesus Cristo, aceitando a construção do templo,
a partir dela ocorrem outras 3 visões que são fundamentais para a história do mundo e que tem tudo a ver com o que é acontecido no templo para nós sermos investidos do alto com o poder de Deus, tá? Na seção 110, a partir do versículo 11, conta-se o seguinte, tá? Depois de encerrar-se esta visão, a visão que Jesus Cristo aparece e aceita o templo construído, e que ele fala para Joseph e para Oliver, os céus tornaram-se a abrir e Moisés apareceu diante de nós e conferiu-nos as chaves para coligar Israel das 4 partes da terra e trazer as 10 tribos da terra do norte. Então, que Moisés ele aparece e confere a Joseph e a Oliver, então, as chaves da coligação de Israel. Não tem como a gente falar agora que só esse versículo aqui daria uma live, sei lá, de 2, 3 horas, tá? Mas por que Moisés apareceu para trazer as chaves de coligar Israel? Não poderia ser Abraão, vamos dizer assim, o grande patriarca? Talvez aqui seja uma sugestão de curiosidade, não só curiosidade, mas tem bastante doutrina para ser estudada a respeito do porquê Moisés, tá bom? Mas vejam só, então, primeira visão que acontece depois de Jesus Cristo aparecer. Moisés ele dá as chaves de coligar Israel das 4 partes da terra e de trazer de volta, de resgatar as 10 tribos perdidas do norte. Então, até aqui nesse momento, quando isso acontece, isso é 3 de abril de 1836. A primeira visão aconteceu lá em 1820, a igreja foi formalmente restaurada em 1830, 6 anos se passaram, e acontece então só aqui, nesse momento, a hora em que Moisés, o enviado de Deus, um anjo propriamente dito, restaura as chaves para coligar Israel. Ou seja, só depois do templo estar pronto. E tudo isso vai se refletir aonde? Nas ordenanças, nos convênios sagrados que a gente faz no templo. Mas não são apenas as chaves de coligação de Israel que acontecem nesse momento. Já no versículo 12. Depois disso, Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do evangelho de Abraão. De novo, por que então não foi Abraão que foi lá e já conferiu de novo essas chaves, já que vem este Elias e confere as chaves da dispensação do evangelho de Abraão? Aqui vale uma dica, tá bom? Se a gente clica aqui, quando a gente abre lá nas escrituras pelo aplicativo ou pelo site, tem lá a setinha em Elias e vai aparecer aqui que não é Elias o profeta ainda, tá? Aqui é outro Elias. Uma dica que eu dou, façam essa pesquisa de clicar aqui nessa referência que vai levar para o guia de estudos, façam isso nas escrituras em inglês, que vocês vão começar a puxar o fio de quem é esse Elias que aparece e confere a Joseph e a Oliver a dispensação, as chaves da dispensação do evangelho de Abraão, tá bom? E aqui ele continua dizendo, então, esse Elias, ele aparece e confere a eles a dispensação do evangelho de Abraão, dizendo que em nós, em nossa semente, todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Então aqui está sendo cumprida, ou começa a ser cumprida nos últimos dias, mais uma vez aquela promessa que Deus ele fez daquela aliança antiga com Abraão, de que pela semente dele, pela descendência de Abraão, todas as gerações da terra, todas as pessoas da terra seriam abençoadas pela semente de Abraão. Seja ela a semente literal, os descendentes literais de Abraão, ou aqueles que são, vamos dizer assim, adotados por conta do convênio. Da onde eu estou tirando isso, adotados e descendência direta? Essa dispensação do evangelho de Abraão, como está aqui escrito nas escrituras, tem um significado, tá bom? Esse evangelho de Abraão, ele é o evangelho de Jesus Cristo, na verdade. Aquelas leis e ordens que existem desde a fundação do mundo e que quando Jesus Cristo traz o ministério dele aqui, ele restaura esse evangelho que havia sido corrompido, que foi também, vamos dizer assim, restaurado na época de Abraão pelo próprio Senhor, tá certo?
A chave para a gente entender esse trecho aqui, conferiu-nos a dispensação do Evangelho de Abraão, é Gálatas 3, um discurso que o apóstolo Paulo faz a respeito do convênio abraâmico, tá bom? De novo, só esse outro versículo aqui dá uma live de 2, 3 horas, então tem que continuar. Por fim, uma última visão de Joseph Oliver, que ele diz o seguinte: concluída essa visão de Elias, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós. Pois Elias, o profeta, que fora levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse: eis que é chegado plenamente o tempo conferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Ou seja, mais chaves são restauradas na dispensação da plenitude do tempo, como é conhecida a nossa dispensação. Por quê? Porque todas essas coisas estão sendo congregadas nos nossos dias novamente. Lembra que a gente falou mais cedo que o templo é um lugar de congregação, daquele do povo de Deus, fazendo convênio individualmente com ele para voltar à presença dele? É um lugar de congregação também das chaves necessárias para que os convênios sejam feitos. Então vamos dizer aqui resumindo que 3 chaves são restauradas, tá bom? Vamos usar uma única chave aqui como simbolismo. Primeiro, que é a chave de coligar Israel dos 4 cantos da terra e de resgatar as tribos do norte. Segunda chave restaurada é o do Evangelho, que é o convênio abraâmico. E por fim, que é então a chave de Elias, o profeta, profetizada por Malaquias, que é a chave que tem tudo a ver com o templo, que é justamente por conta dessa autoridade que nós podemos, então, redimir as pessoas que já faleceram. Então, passo a bola. Talvez o Max ou a Sara possam querer falar um pouco sobre a obra vicária, que tem tudo a ver com essa última chave restaurada por Elias, o profeta. Maravilha, Lucas. Eu vou tratar de outro assunto. Então, e aí eu também acho que já dá para eu finalizar aqui, seria a minha última fala. Então, se a Sara quiser arrematar ou falar de outro assunto, porque aí a gente já está entrando bem nos detalhes do templo, né? E de tudo que acontece lá dentro mesmo. Eu falei, então, um pouco da origem, falei de Gênesis, falei da queda. Quem depois já entrou agora na live, eu convido a voltar um pouco na minha fala anterior, que realmente eu ponderei bastante, eu estava estudando para a live, e eu achei muito interessante essa percepção, que geralmente a gente volta até a questão do tabernáculo de Moisés, mas tem algo bem antes ali, realmente, na criação, no plano de salvação, que vai fazer a conexão de o porquê e a origem dos templos, né? Mas eu acho que o ponto que a gente não pode deixar de tratar, e aí a gente vai entrar nas próximas lives exatamente sobre esse ponto em específico, que é a preparação para entrar no templo, ou estar digno de entrar no templo, né? Essa é a condição primordial. Foi dito aqui, agora não lembro se foi o Lucas ou se foi a própria Sara, né? Acho que foi o Lucas. Quando Moisés vai, então, lá no Monte Sinai, e ele tem aquela experiência em frente da sarça ardente, onde Deus fala para ele, né? Jeová fala para ele: tira as sandálias no teu pé, que essa terra é santa. Não é que a sandália estava suja em si, né? Mas era um meio de demonstrar que aquilo era sagrado e ele precisava estar apto a estar na presença de Deus, né? Havia algumas preparações, alguma limpeza a ser feita, e essa limpeza, essa pureza, ela é espiritual. Então, às vezes, né, não há pouco entendimento por parte do mundo do porquê da limitação de entrar no templo, né? Às vezes alguma pessoa teve aquela experiência, às vezes até um pouco negativa, de que foi fazer o casamento no templo, né, o selamento, portanto, e aí alguns familiares não podem ir, alguns familiares não entendem, né? Então, acontece bastante essa questão de não entender o caráter sagrado e o ponto de dignidade para entrar no templo, né?
no tabernáculo de Moisés, nós começamos a ouvir falar sobre o lugar santíssimo, né, que é o lugar da presença de Deus. E o lugar santíssimo, né, que era depois do Santo dos Santos, se eu não estou enganado, posso ter invertido, mas eu acho que é isso, o Santo dos Santos primeiro, depois o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo nada mais é do que a sala. Acho que o lugar santo do templo é o mesmo que o Santíssimo. Acho que é o lugar santo e o lugar santíssimo, que é o Santo do E nada Santo. mais é do que, então, a sala celestial nos dias de hoje, né, dos templos que nós frequentamos. E essa questão de existia, então, como foi falado aqui pelo Lucas, né, o sacerdócio precisava estar preparado para entrar na casa de Deus, e só alguns sacerdócios. Na Arca da Aliança, que então era onde ficava ali o tabernáculo, nós sabemos que só existia uma tribo, né, alguém designado que eram os levitas, que só eles poderiam cuidar da Arca da Aliança. Aqui a Catina está fazendo uma pergunta. Moisés, no passado, havia matado um homem. Aconteceu este episódio lá do hebreu, né, que estava quase matando lá, aliás, o egípcio, né, o egípcio, um soldado egípcio estava quase matando um hebreu, e aí Moisés entra para defendê-lo, ok? Continuando. Então, realmente, há um caráter muito sagrado nos templos. Então, a percepção é de uma qualificação espiritual que nós precisamos buscar, né? Essa qualificação, hoje é simbolizada na recomendação do templo, né, que nós recebemos através então de uma entrevista. Então essa recomendação para o templo, essa entrevista, ela simboliza ali uma qualificação espiritual. Porém, o simbolismo não significa exatamente que você está vivendo aquilo, né? Então, é uma responsabilidade, a recomendação de nós vivemos à altura daquilo que nós, então, na entrevista, falamos, né? Então, é um meio da gente poder consertar as coisas. E o que é interessante, nos qualificar para estar no templo, para frequentar o templo e ter uma recomendação para o templo, nos abençoa porque nós estamos mais próximos de Deus, estamos mais próximos do Espírito Santo, estamos mais capacitados de receber revelação e inspiração, e essa obediência e essa preparação espiritual nos qualifica para entrar na presença de Deus, né? Aqui um ponto só, antes de eu passar a bola, que eu vou ser mais curto dessa vez, é que a segunda vinda, né, a gente aprende bastante que ela não é só no momento da segunda vinda escatológica, né, que é realmente o fim do mundo, lá onde vai acontecer a vinda dele e a abertura do milênio. Mas a segunda vinda de Cristo pode acontecer na minha morte. E nós não sabemos, né, qual é o dia da nossa morte. Então, por isso precisamos estar sempre preparados. E aí a gente lê em Alma lá, não deixe o dia do vosso arrependimento para depois, né? A gente lê em Alma 37, se eu não estou enganado. Então, a preparação para o templo, estar em vigor com a recomendação, é um meio de nós estarmos qualificados de entrar na presença de Deus, de realmente receber a vida eterna. Então, vale a pena o esforço, a energia, vale a pena, enfim, todas as coisas para estar apto a entrar no templo. Estando apto para entrar no templo, é claro que então seria também um esforço eu frequentá-lo por tudo que foi colocado aqui, né? Eu testifico e sei que realmente o templo é a casa de Deus. E como já falei anteriormente, é o lugar onde coisas especiais acontecem e é o lugar onde nós mais nos aproximamos de Deus, do Pai Celestial e de Jesus Cristo. É o lugar onde recebemos as maiores bênçãos, né, no sentido eterno, e é o lugar onde podemos ter as maiores experiências espirituais de nossas vidas. Não tenho dúvidas sobre isso. Então, realmente, o templo é a casa de Deus e nós precisamos se preparar, nos qualificar e frequentar a própria casa de Deus e habitar com Ele, porque quando ganharmos a vida eterna, estaremos vivendo na presença de Deus. Tudo será como bem parecido com a vida no templo, né? Como um dia no templo. Então,
Então, se nós temos alguma dificuldade de viver um dia como se vive dentro do templo, nós precisamos rever, porque se assemelhará muito com os dias na presença de Deus. E aí, que só para fechar, eu quero lembrar de uma professora do instituto que eu tive, que foi uma frase que ela disse que eu nunca esqueci. E eu já disse ela aqui, acho que em uma das nossas séries, né? Mas cabe também agora, ao falar dessa preparação para estar na presença de Deus que o tempo nos dá. Ela disse o seguinte, né? Ela disse, como podemos, né, se a gente tem, por exemplo, dificuldade de guardar o dia do Senhor, se a gente tem dificuldade de ficar um dia, né, guardando o dia do Senhor, como podemos viver na presença de Deus se todos os dias serão os dias do Senhor? Então, essa reflexão me mexeu muito comigo e eu sei que ela é um meio de ajudar a gente a dar um chacoalhão e a gente poder se fortalecer para viver à altura da presença de Deus na nossa vida. Uhum. Então, a Catiana fez uma pergunta, né? Quando que foi a última vez que a gente foi no templo? Eu fui semana passada no Templo de São Paulo pela primeira vez na parte superior, né? Eu já tinha ido no batistério quando eu era adolescente e a primeira vez que eu fui na parte superior, que o batistério antigamente era embaixo, não sei se ainda continua. Ou a gente entrava por baixo, a gente entrava por cima. Agora eu não me lembro muito bem, né? Faz um tempinho. Mas foi muito especial eu ter ido, né, no Templo de São Paulo, o primeiro templo construído na América Latina, né? A gente não, as coisas vão passando na nossa vida e a gente acaba esquecendo desses detalhes, né? Que ele foi o primeiro templo construído na América Latina. Que a grande maioria dos membros, dos pioneiros, né, da igreja, foram selados pela eternidade nesse templo, no Templo de São Paulo. E que ele fez, quando ele foi, né, dedicado, né, em São Paulo, houve muitas promessas, né, da expansão da igreja, né, no Brasil. E hoje a gente sabe que em todos os estados do Brasil existe no mínimo uma estaca. Então a gente imagina, né, o mínimo uma estaca. São Paulo, nem vou falar quantas estacas tem, dá até vergonha, né? Se eu não me engano, são 89, 80 e poucos que tem. 83, viu, Lucas? Ele falou. 80 e 40? Pode falar, Lucas. Acho que 84, se eu não me engano, Então, são 84. Então, como foi, né? Em 45 anos o crescimento da igreja, né? Hoje a gente tem 9 templos, hoje a gente tem mais 3 em construção, acho que mais 6 anunciados que estão para serem, né? Para os seus trâmites e tal, para eles começarem. Em 45 anos, quão grande, né? Se tornou a igreja e quão abençoadas são essas terras que têm o templo. Então, essas nossas lives, né? O nosso objetivo é conversar, falar sobre os templos e também, a partir das próximas lives, a gente vai conversar especificamente sobre os requisitos da gente entrar no templo. Sobre cada pergunta, são 15 perguntas que são nos feitas ou que nós devemos estar de acordo, né, com elas, para que a gente possa ter esse passaporte, né? Eu brinco até quando dá o PIN lá né, pode entrar, eu fico, consegui entrar, né? Fico aliviada que deixaram eu entrar no templo. Eu brinco sempre com a pessoa que fica, né, na portaria, dizendo, nossa, passei, que bom, né? Nesse teste eu passei, vou poder entrar. Para a gente receber essa recomendação. Então, não é que nós somos uma igreja exclusiva, né? Inclusiva, né? Que nós excluímos as pessoas. Mas a gente sabe nas escrituras e no evangelho que nós temos requisitos para entrar no reino, né? O céu tem muros, né? Como a gente brinca, ele tem muros, ele tem uma porta, né? Não é qualquer um que entra lá. E o templo é a mesma coisa. Então, ele tem alguns requisitos que são exigidos para que a gente possa ter a maior pureza possível para a gente poder entrar na casa de Deus. Então, a gente tem que sempre lembrar que o templo ele não é como uma capela, né? Onde todos são bem-vindos, indiferente, né, de quem seja. O templo é a casa de Deus. E a casa de Deus a gente tem que estar munido, né, de alguns requisitos. A gente tem que estar o máximo de pureza possível para poder entrá-lo,
ou nesse lugar tão santificado que é a casa de Deus. Então, por isso existem esses requisitos que são dados a nós, né, que foi dado por Deus, para que a gente possa entrar e fazer os convênios não só para nós, mas também para os nossos antepassados. Então, tudo que a gente faz para nós, né, em vida, nós também podemos ser para nossos antepassados ou para pessoas que a gente não conhece, mas a gente pode ser procuradores dessas pessoas, né, e fazer em nome delas. Então, o templo não é só para os vivos, o templo é para os mortos. Ele não liga só a terra aos céus, ele liga o mundo espiritual aos céus também. E a terra, né? Então, os três juntos são ligados para que todos possam ter, no final, né, a oportunidade de um dia habitar com Deus. Então, a partir das próximos 15, né, domingos, nós vamos conversar sobre cada pergunta e o que ela significa e como a gente pode melhorar, como a gente pode se sentir apto a entrar no templo respondendo essas perguntas, né? Quais são o significado delas e o que Deus espera de nós ao fazer essas perguntas para que nós possamos entrar. Então, acho que o Lucas quer terminar. Pode terminar, Lucas, encerrar a live. Mas a gente agradece muito e eu queria deixar só... tem um discurso do Elder Monson, deixa eu pegar aqui, que eu gostaria que as pessoas lessem, se chama O Tempo Sagrado, um farol para o mundo, de 2011. Então ele fala bastante sobre templos, né? E fala quando começou, né, de poucos templos, começou a ser construído muitos templos, através do Hinckley, né? Que começou a anunciar muito mais templos no mundo. E ele fala especificamente também sobre o templo da Itália, né? Que foi um marco, né? Porque lá onde Paulo pregou, né? Uma cidade onde tem toda uma história, né? Um lugar onde tem toda uma história do cristianismo. Foi construído um templo lá. E ele pede nesse discurso para que, se a gente pudesse, cada um de nós termos, no mínimo, uma foto em nossa casa do templo, mesmo que eu sei que nem todos moram perto, né? Infelizmente, o templo não está do lado da casa de todas as pessoas. Até em São Paulo, né? Não é tão perto os lugares. A gente às vezes tem mais dificuldade, mas que a gente possa ter uma foto do templo em nossas casas, para que nossos filhos vejam, para que a gente veja, para que a gente sempre lembre, mesmo que a gente não possa ir até lá por dificuldades, por N dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas que a gente possa sempre lembrá-lo e que a gente possa sempre ter a nossa recomendação, mesmo que a gente não entre. Mesmo que eu diga, mas eu não vou esse ano no templo, porque eu moro muito longe. Mas a nossa recomendação, ela tem que sempre estar em dia. Porque mesmo que a gente não entre, né, a gente sempre tem que estar com ela para que a gente sempre se sinta apto a estar, né, a entrar, como falou o Max, né? A gente não sabe qual é a nossa hora, quando a gente vai não estar mais aqui nessa terra. E se a gente estiver com ela, né, em dia, vai ser muito mais fácil, né, a nossa entrada. Então, pode ir contigo, Lucas. Vou ser breve, tá? Como eu não costumo falar muito, eu vou só usar uns 37 minutos, tá bom? Bom, Max, você tá pensando, puta vida, tem que esquentar a comida da criança e o cara vai falar aí da chave do Moisés, do porquê que foi o Moisés e não o Abraão e etc. E vai explicar quem que é o Elias, do Elias do profeta. Mas vai ser resumido, tá, Max? Não se preocupe. Bom, só falar para encerrar essa primeira transmissão que nós estamos fazendo a respeito do templo. Embora a gente vai falar, como a gente falou hoje, sobre, vamos dizer assim, detalhes, segundo o ponto de vista que nós vamos abordar, que é principalmente a nossa preparação e de como estamos qualificados para entrar nos templos e servir nas ordenanças lá dentro, seja para nós ou para os nossos antepassados. Em muitos momentos a gente vai falar sobre todas essas coisas que permeiam essa atmosfera do templo, tá certo? Do porquê das chaves, do porquê que foi restaurado, da necessidade de existir templos hoje, porque certas coisas só acontecem dentro do templo e assim por diante. Mas o principal
tudo isso, nós podemos estar todos os dias qualificados para entrar lá. Claro, a nossa série aqui não substitui um curso de preparação para o templo que os irmãos podem ter dentro das suas alas ou dentro das suas estacas, tá certo? Mas é justamente querer ajudar e lembrá-los justamente daquelas 15 perguntas que todo membro precisa responder para entrar no templo. Que muitas vezes a gente faz essas entrevistas a cada 2 anos para renovar as nossas recomendações, tá certo? E, claro, a gente vai na igreja e ouve as lições, os discursos, e sempre pegam partes do que está nas perguntas do templo, porque é o evangelho, simplesmente, tá bom? Mas quantas vezes a gente pensa em uma semana, em uma dessas perguntas especificamente, ou em todas elas, para a gente fazer uma avaliação da nossa própria vida? A ideia da nossa série é justamente isso, para que a gente possa, toda semana, e aí ao longo da semana, cada um, se for possível, fazer uma autoavaliação e pensar, poxa, até onde eu posso melhorar nessa pergunta específica? Será que eu entendo ela de uma forma mais plena? Será que eu preciso aprender mais sobre essa pergunta específica e como que eu posso melhorar? Ou qualquer outra coisa que o Espírito queira te conduzir em qualquer uma dessas perguntas, tá certo? Todas elas vão falar sobre a nossa pureza diante do Senhor, porque é a casa dele. Como nós vimos aqui na escritura que a Sara trouxe, é o lugar onde Jesus Cristo ele apareceu, talvez da forma mais gloriosa nessa dispensação. E nós vamos entrar lá para estarmos diante da presença dele. Creio que a maioria de nós não verá Jesus Cristo em pessoa dentro do templo, mas nós podemos sentir o Espírito Santo, confirmando que aquele é o lugar onde ele, Jesus Cristo, habita lá, tá certo? E justamente a nossa série de lives agora sobre o templo, a nossa intenção de nós 3 aqui é ajudar as pessoas a ter esse sentimento, não só o sentimento, mas ter o entendimento de quão importantes são cada uma dessas 15 perguntas e como elas refletem a purificação na nossa vida. Então é isso, pessoal. Obrigado por nos acompanhar nessa retomada aí de hoje. Foi mais de 1 hora, quase 1h30 que a gente está aqui. Só falando, não tem imagens aqui para ajudar a segurar, é só imagem e voz aqui estática quase, e vocês estão aqui com a gente não é apenas dando uma audiência pelo estudo e pela fé, não. Nós estamos aqui com vocês sendo edificados. Enquanto falamos e lemos os comentários de vocês e conversamos com vocês pelo chat, o Espírito edifica. E é justamente essa a ideia do pelo estudo pela fé. Que pelo estudo e pela fé nós possamos estar mais aptos a ter o companheiro do Espírito 24 horas por dia. Então, obrigado a todos vocês por acompanharem a gente. Tchau. E nos vemos no